ouvi muito isso. Então Deus ele queria algo com Abrão e que a parentela impedia, então ele tinha que sair. Ele tinha que sair. No momento que ele ouve a voz e ele sai da parentela, Deus ele faz aquele homem virar um homem muito próspero. Mas quando ele sai, ele leva o sobrinho, que não era para ele trazer. E ele traz. A gente vê que quem já leu sabe que eles dois acabam tendo, os pastores entrando uma desavença, porque os dois vão prosperando junto. E entram em desavença. E nessa desavença, Deus manda se afastar, e ali ele tem que se afastar. Você vê que quando estão os dois juntos, Abraão manda ele escolher ou o lado direito ou o lado esquerdo, ele escolhe o lado mais bonito, achando que aquilo que é muito bonito era bom para ele. Mas aquilo que era mais feio, foi onde Abraão conseguiu crescer mais do que ele já tinha crescido. Mas Jorge, o que é que você quer falar com isso? Eu quero te dizer que ali está crescendo o ministério da família de Abraão. Que aquele homem entra numa promessa com o Senhor e Deus promete um filho e ele já está velho. Sara ouve, dá risada, ele também dá uma risadinha, mas as promessas do Senhor têm que se cumprir. Quando nasce esse jovem, Isaac, aleluia, Deus ele pede a Abraão esse filho. O ministério começa, a confiança no Senhor. Se Deus te pedisse o seu Isaac hoje, você confiaria no Senhor para dar? Do jeito que ele pediu a Abraão? Será que eu e você confiaria no Senhor? Quando ele chegou ao pé daquele monte, ele disse assim, eu vou, mas eu volto com o moço. Ele já estava decretando no mundo espiritual que ele ia subir com o menino e ia descer com o menino. Mas será que eu e você ia dar o nosso Isaac? Confiando no Senhor? É difícil. Muito difícil. Ainda mais quando se falasse em vida, e se fosse filho de verdade. O único filho que você teve, Deus disse, não, eu quero para mim. Será que você daria? Será que você tirava a vida do seu próprio filho para agradar o Senhor? Começou a confiança em Deus. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Se Deus ele disse que vai dar, ele vai dar. Se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. Se Deus disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se ele disse que vai libertar, ele vai libertar. Mas aí eu e você temos que confiar e dar o nosso Isaac. Se eu e você não dá o nosso Isaac, Deus ele não vai fazer o milagre acontecer. Quem já leu a Bíblia toda, quem chegou a essa parte, sabe que quando chega no pé do monte, ele faz tudo. Cutelo, fogo, prepara o altar, bota o menino em cima do altar, amarra o menino, meu Deus do céu, o menino está lá sem saber de nada, papai, cadê o cordeiro? Não sabendo que o cordeiro ia ser ele. É você estar de olho fechado sem saber o que vai acontecer com você. Mas ele está lá, quando o homem vai descer o cutelo, o anjo grita, e ali vai falar, né, sobre a confiança, quer dizer, confiou no Senhor. Acreditou no Senhor. E depois aparece o cordeiro, como se fosse, um estalar de dedos, apareceu o cordeiro amarrado. Mas por que eu e você dá o Isaac e ainda fica cocheando em dois pensamentos?
será que Deus vai dar mesmo? Quando Deus usa o profeta ou a profetisa como o pastor, a pastora ou qualquer um que suba aqui na direção do Senhor e é usado pelo Senhor, está sendo um instrumento, canal de bênção para mim e para você. Então a Bíblia diz: creia nos meus profetas e prosperarei. Não importa quem subir aqui na direção de Deus, receba a sua bênção. Pode subir uma criança aqui para derramar algo da parte do Senhor. Para mim, eu recebo. E se for algo que eu esteja errado, eu recebo, abaixo minha cabeça, tomo minha porrada, fico de cara feia, depois eu dou risada de novo. Mas tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que querem criar um ministério sem ter levante, sem ter uma fofoca, sem se levantar ninguém para querer te dar aquela rasteira para te derrubar, sem levantar ninguém para ficar futucando sua vida para ver se acha um pequeno defeito de você. Não. O ministério se levanta com porrada e pedrada, fofoca. E é essas pessoas que nós temos que amar 24 horas. É as pessoas que se levantam para falar mal, as pessoas que se levantam para te derrubar, as pessoas que se levantam para te matar, as pessoas que se levantam, aleluia, para até te dar de pau. Mas é essas pessoas que você tem que amar, porque senão você não vai morar no céu. Senão você não vai morar no céu, porque é no céu que você vai morar com essas pessoas. Aleluia. Isso começa um ministério, mas a gente não quer. Quando a segunda vez que eu subi em um altar para ministrar, a primeira vez eu corri. Mas a segunda vez que eu subi em um altar, eu ministrei algo, eu nunca vou me esquecer daquilo. Que foi impactante tanto para mim como para todo mundo que estava presente. E eu fiquei regozijado no Senhor. Eu disse: Senhor, que maravilha. E eu estava com medo de ministrar. E eu digo: Senhor, que maravilha. No dia seguinte, o pastor, no altar, me abateu. E eu gostava muito de sentar no fundo, porque no fundo, para mim, tem uma visão ampla. E aí eu ficava lá no fundo e o pastor desceu uma porrada e eu digo: Jesus. Aí eu olhei para o teto assim e disse: foi o Senhor que mandou. Eu não falei mal do meu pastor. Eu não me levantei contra o meu pastor. Mas eu tomei uma porrada, foi em cima do altar. E a igreja estava cheia. E eu ficava assim: eu volto a cabeça onde? Igual avestruz, debaixo da terra. Eu só olhava para o teto e dizia assim: foi o Senhor que mandou. Não me levantei, não falei mal. E ali simplesmente eu continuei caminhando com Jesus. Deus me deu uma oportunidade de viajar para Pernambuco. O único crente era eu. Mais de 12 cabeças. Tinha macumbeiro, cachaceiro, drogado, tinha tudo de ruim. Traficante no meio. O único evangélico era eu. E ali Deus disse assim: hoje começa o seu ministério. Entrei em um propósito, 7 dias de pão e água. Parecia até que eu estava pisando em ovo. Fui trabalhar. Eu não ficava dentro de casa, porque dentro de casa já tinha um macumbeiro e um traficante. O macumbeiro era meu tio, e um traficante um colega. Mas só que a autoridade que Deus já tinha colocado sobre a minha vida, eu tinha determinado dentro da casa. Eu entrei com o pé e disse: aqui não vai ser centro de prostituição. Eu fazia, com o pastor Luiz se unge toda hora, né? Eu tomava banho de óleo ungido todo dia. E eu dizia: aqui não vai ser centro de prostituição. Eu disse: pai, enquanto eu estiver dentro desta casa, não vai ser centro de prostituição. O primeiro dia que eu dormi, um homossexual bateu na minha janela. Tó, tó. Eu disse: Jesus Cristo. Eu fiquei quieto.
saí para trabalhar, o ministério começando. No outro dia eu chamei ele e disse, ali não é o quarto de fulano que você procurou não, e não vá lá mais não. Se você for, da próxima vez eu vou levantar e vou botar a mão na sua cabeça. No mesmo dia, o que se dizia meu amigo, que era o traficante, se levantou querendo me bater. E algumas pessoas diziam assim, saia da casa, Jorge. Eu disse, não, eu vou continuar na casa, quem tem que sair é ele. Ou o diabo que está nele. Sair tudo junto. No outro dia mandaram ele embora. No dia seguinte, quando eu acabo de sair do banheiro, que eu tinha uma rotina, tomava banho, saía e ia para a praça, que era o meu refúgio, que tinha um crente da Assembleia, e ali a gente ficava conversando. Eu achei um irmão em Cristo e a gente ficava conversando. Quando eu estava saindo, meu tio estava manifestado. Mas eu estava tão cheio de Deus que o diabo não me enganava nem que ele quisesse. Eu me lembro que ele disse assim, você não vai? Vá, continua indo para onde você vai. Sabe aquele negócio que Deus disse assim, volte. Não é seu tio. Aí eu voltei e disse assim, quer me enganar, Satanás? Ele deu uma risada. Eu disse, eu não vou te expulsar agora não, porque está muita gente aqui para não praticamente fazer um escândalo, né? Em uma cidadezinha pequena. Eu disse assim a ele, olha, eu vou ali na praça e volto. Quando eu voltar, eu não quero mais nem sentir o teu cheiro aqui na porta. E enquanto eu estiver aqui, nunca mais você se manifesta. Eu usei a autoridade que Deus já tinha colocado na minha vida. E eu fui. Foi só assim, ó. Pisei na praça e voltei. Cheguei lá, meu tio já estava numa boa. Todo mundo calminho. Por que eu estou contando esse testemunho para vocês? Porque ali começou meu ministério. Eu sou carne. O rapaz se levantou contra mim para me bater. Eu poderia levantar minhas mãos e dizer, eu vou usar aquilo que eu aprendi. Mas não, eu usei aquilo que Deus já estava me ensinando. A autoridade dele. Mas tem pessoas que não usam a autoridade que Deus já colocou, mas quer usar aquilo que ainda arde dentro, que é a nossa própria carne. Mas se a nossa própria carne ainda fala, é porque você não está jejuando, você não está orando, você não está buscando o Senhor como deveria buscar. Então nós temos que buscar mais para que a nossa carne venha morrer mais e o Espírito do Senhor venha reviver. Porque o seu ministério vai ter levante, vai ter porrada, vai ter fofoca, vai ter sempre alguém querendo te dar uma rasteira. Porque o de Jesus até chama ele de demônio. E por que eu e você não vai ser também chamado? Por que eu e você não pode ser chicoteado? Por que eu e você não pode ser apedrejado? Por que você não pode ser chamado de maluco? Vai um maluco ali. Ou só eu e o pastor já foi chamado de maluco? Ou eu e minha esposa também foi chamado de maluco? Porque crente é maluco. Crê em algo que não vê e continua crendo que vai pisar em rua de ouro. Aleluia. Eu continuo sendo maluco. E se for para endoidar, e que doide com Cristo. Aleluia. Que vamos endoidar com Jesus. Vamos pisar em rua de ouro. Porque o nosso ministério tem que passar por dificuldade. Temos que passar por dificuldade. Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 1, se eu não me engano, no 3, ele fala ao Senhor que ele não sabe falar. Ele diz, Senhor, eu não sei falar. Na verdade, ele está colocando uma dificuldade para não fazer o que Deus mandava. Isso é eu e você. Senhor, manda outro. Manda outro. Quando o pastor me chamou a primeira vez, o primeiro dia para ministrar, foi lá no Bonfim, eu disse, Senhor, manda ele falar com Giovânia, Senhor. Senhor, eu falando com Deus. Senhor, manda ele falar com Giovânia. Eu não. Nem minha esposa sabia disso. Senhor, manda, Senhor. Eu não. Mas é porque isso aqui é uma responsabilidade. Toda vez que eu subo nesse altar, eu tremo, meu coração fica batendo forte. E eu nunca quero perder essa essência.
Eu nunca quero perder esse temor do Senhor. O medo, louvado seja Deus. Não quero perder. Eu quero sempre estar assim, com esse medo. Medo de falar alguma besteira. Medo de machucar alguém, até com alguma palavra. Mas se for Deus, ele vai machucar depois, volta tudo de bom de novo. Louvado seja Deus. Mas no momento que Deus ele chama Jeremias, mas Jeremias, não diga que você é uma criança, abra a boca aí que eu vou tocar. Que eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Se Jeremias queria fugir de fazer as coisas de Deus, eu também posso fugir. Você também pode fugir? Pode. Mas nós temos que ser mais fortes do que nós mesmos. Não tem ninguém, nenhum ser humano, nem demônio, na face dessa terra, que é maior do que o nosso Deus. Porque quando ele diz assim, vá, ele garante o que ele mandou você fazer. Temos dúvida? Fazei prova. Senhor, se é o Senhor mesmo, confirme com alguém, faz chover fogo, faz a pedra voar, fala alguma coisa, porque ele vai confirmar. Ou você acha que o pastor Luiz hoje ele é do jeito que ele é, usado por Deus, se ele nunca fez prova do Senhor? Beto, quando Deus usa Beto aqui na frente, se ele nunca fez prova do Senhor? Gilvânia, a nossa pastora, Vânia, a irmã Néa e outros aqui. A irmã Leu, será que nunca fez uma prova dizer, Senhor, faz o pastor me olhar de cara feia? Se é o Senhor mesmo, Pai, faz o pastor levantar. Quantas vezes Beto disse assim, Senhor, se é o Senhor, manda o pastor falar comigo. Aí ele fica assim, ó, esperando, aí não é na hora que ele quer não, né? Ele, não é para eu falar não. E quando ele diz, não é não, pastor Beto. Não é assim não, Betão? Na hora que você está para desistir, aí vai, não. Beto, Adailton, pela mesma forma, todos nós fazemos prova. Para não entregar algo da nossa carne. Não entregar algo da nossa carne e acabar machucando alguém. Então nós temos que fazer a vontade do Senhor. Quando as palavras do Senhor estão na nossa boca, pode se levantar o cão. Pode se levantar o cão para lhe abater. Pode ter certeza que vai lhe abater, mas depois vai ter que dizer assim, ó. Rapaz, foi Deus purinho na sua vida naquele dia. Porque quando o pastor se levantou contra a minha vida, eu disse, olhei para o Theo e disse, o senhor, foi o senhor que mandou. Quando eu vim de Pernambuco, ele me botou para pregar. E quando eu terminei de pregar, ele me chamou até de poliglota. Eu disse, malmente eu sei falar meu português. Piorou inglês, italiano. Porque poliglota é aquele que fala vários idiomas. Até de poliglota eu fui chamado. E ali ele já me botou no outro dia seguinte. Eu disse, calma, pastor, eu moro longe. Então, a mesma boca que me abateu, teve que me exaltar também em cima do altar. É isso que eu quero dizer a você, quando você faz a vontade do Senhor. Que a mesma boca pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um, pode ser o presidente da República. Se ele te abateu, a mesma boca que te abateu, ele vai ter que te exaltar. A mesma boca que quer te matar é aquele que vai dizer que você é lindo, você é maravilhoso. Então nós, eu, você, o nosso chamado começa com levante. Não começa com flores não, começa com espinho mesmo. Jesus, quando ele foi chamado, com 30 anos de idade, que o ministério de Jesus só foram 3 anos, Jesus passou por diversas situações. Jesus teve que fugir de alguns lugares,
Porque ainda não era chegada a hora de ele ir para a cruz. Quando procurava Jesus para pegar, ele já tinha sumido, desaparecido, igual a fumaça. Então, quando não é a nossa hora, Deus ele vai dar um jeito de ninguém nos enxergar. Você vai passar e a pessoa está querendo te fazer alguma coisa, vai passar por você e não vai te ver. É o nosso ministério crescendo. E para aqueles que têm o chamado de pastores, ainda é pior ainda. Ainda é pior. Não é bom não, que se o pastor dizer que é bom, o chamado pastoral. Tem ovelha que dá vontade de puxar pelos cabelos, raspar a cabeça, pegar pelo braço. Mas só que o chamado pastor, ele ainda é menor do que eu e você que está aí. Sabe por quê? Porque ele tem que amar você do jeito que você é. Se você chegar assim, ó pastor, me deixa, viu? Não vem hoje não. Ele ainda tem que dizer assim, tá bom, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, mas a raiva está por dentro. Está corroendo por dentro ali, ó. E aí o inimigo começa, dá lá logo um murro pela banda da lata. Dá uma tapa logo. Se fosse no mundo, aí o inimigo já começa. Se fosse no mundo, nem abria a boca. Aí o outro dia vem aqui do ladinho e diz assim, rapaz, não faça isso, você é uma nova criatura. Perdoa, olha o amor. Olha o amor. Com amor, não é assim, pastor? Com amor, com amor. Mas dá. Quem passa situações no trabalho também, dá vontade às vezes de agarrar pelo pescoço? Dá. Às vezes eu chego e digo assim, rapaz, você tem sorte. Ele, por quê? Porque eu sou crente. Eu sou sincero, porque se eu disser que não é, eu estou mentindo. Eu já falei com muitos assim, você tem sorte. Ele, por quê? Porque eu sou crente. Porque senão, você vai fazer o quê? Te agarrar e te dar um bocado de beijo no rosto. Porque só Deus sabe o ministério que o diabo tinha na minha vida lá fora. Só eu e Deus sabe. Eu não estava nem vivo hoje para estar contando história. Para saber o que é que eu fazia lá fora. Do mesmo jeito que o pastor já foi usado para machucar muita gente com as mãos, eu também já fui. Já machuquei muita gente com as minhas mãos. Muita. Não era pouco. A última pessoa foi meu tio. Eu consegui arrancar dele 2 dentes e ainda botei ele no hospital. Mas eu me engloria sobre isso? Não. Mas naquela época era como o diabo me usava. Como o diabo me usava? Eu já puxei um facão para dar de facão no meu tio. Eu não era bom. Não era, até hoje eu não sou. Bom é Jesus. Mas Deus, ele viu e disse assim, pô, eu vou te usar. Do jeito que você é valentão, então eu vou te usar para você ser valentão em outros lugares. Hoje eu entro em boca de fumo, pode estar quem for armado lá, eu entro. Eu entro. Minha esposa vê aí, eu entro ou não entro? Tem gente que diz assim, rapaz, não vá não, rapaz. A primeira palavra que usa, o crente que não quer ir, o crente que está com medo. Rapaz, vigia, rapaz. Vigia, a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vá não. Mas Deus me quer lá fora, fazendo isso para aquelas pessoas lá fora. Porque foi daquele lugar que eu fui tirado. Quando Deus ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus, ele não está, ele está falando no sentido, está trocando um tiro, e você vai lá e vou passar. E o tiro comendo, cacetada rolando, e eu vou lá passar. Não, mas lá eu já não vou. Quando acalmar os ânimos, eu vou. Mas se o negócio está rolando, eu vou para lá, isso se chama tentar o Senhor teu Deus. Você acha que você vai lá, a não ser que Deus diga assim, não, eu quero que você vá lá do jeito que está aí. Se Deus falar assim, aí eu vou, porque eu sei que as balas vão desviar o caminho. Porque quando Ele manda, Ele garante a sua vitória. Quando Deus ele falou
com Jonas. Jonas, eu quero que você vá para a cidade de Nínive. Eu quero que você chegue para aquele povo e fale do meu amor. Conjecturando. Fale como eu sou para você. Jonas olha aquele povo perverso, arrancador de cabeça, enfiava a cabeça nas estacas. Quem vai lá é coelho, pai. Quem vai lá é outro. Vai que me pega também, arranca a minha cabeça, enfia numa estaca. Eu nem fiz a metade do que o Senhor mandou, nem cheguei nem perto da cidade. Não vou, não. Não vou, não. Sabe para onde é que eu vou? Dar um rolê, pegar o navio. Só que, num lado espiritual, a gente vê que ele vai descendo. Ele desce para o pia, depois desce para o navio, depois desce para o porão. Pense em um mistério de Deus, né? Que a gente vai descendo automaticamente, sem saber o que Deus quer falar com a gente de verdade. E ele foi descendo. Nessa descida, ele dorme. Deus manda um grande vento. E é interessante que tudo está quebrando. E o homem está dormindo. Não vai acontecer nada comigo, o ministério está aqui de boa. E o povo lá ia morrer por causa de um crente teimoso. Não, chama esse filho de Deus aí, pelo amor de Deus. Chama esse rapaz. A gente está aqui trabalhando. Já jogamos a metade das coisas fora. Daqui a pouco o navio parte no meio. E o homem dormindo. A Bíblia diz que eles jogaram a sorte. E a sorte caiu em Jonas. Rapaz, quando aquele homem diz que serve a Deus, joga ele de oferenda. Joga ele de oferenda. Se a culpa é dele, ele que vai para o mar. Vai, jogou o homem. Crente teimoso só vai assim. Ou vai na SAMU, ou vai no corpo de bombeiro. Não é assim, não? Não é assim, não? Quando o papai diz assim, eu quero que você entregue algo para fulano, o coração começa a acelerar, bater, começa a suar frio, começa a tremer. Eu não vou não, Senhor. E aí o coração parece que vai sair do peito. Ou eu estou mentindo? Aí se você não entregar, você para onde? Você acha que você vai parar em casa? Ou vai para o hospital de qualquer jeito. Ou vai parar de SAMU, ou vai de ambulância, ou na carona de alguém. Aparece um anjo, não, tem que levar. Melhor entregar. E é interessante que no momento que ele entra na barriga do peixe, todos os crentes são assim. Quando está num leito de hospital, que olha para um lado, vem um morrendo, olha para o outro, vem outro morrendo. Diz, meu Deus do céu, eu estou fazendo o que aqui? Só porque eu não fui fazer algo, às vezes até uma besteirinha, para a gente, mas para aquela pessoa não, pode ser algo tremendo. O que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? E ele diz assim, que do inferno ele clamou. Quer dizer, ele gritou, ele achou que ele já estava no inferno, dentro da baleia. E Deus faz ele ir, não, vá lá, porque eu quero que você faça o que eu mandei você fazer. Ministério é isso, chamado é isso. Paulo dizia assim, aleluia. Paulo dizia, eu não sou mais eu, porque Cristo vive em mim. Quando ele falou assim, ele quer dizer assim, eu não faço mais a minha vontade. Eu faço agora a vontade de meu Pai que está no céu. E para Paulo hoje, falar isso, o que foi que Paulo passou? Quem quer passar o que Paulo passou? Ninguém. Ninguém. Logo no começo fica cego. Logo de cara, só ele via Jesus, mas ninguém via, mas os outros ouviam e achavam que ele estava maluco. É difícil fazer a vontade do Senhor? É nada. Eu fecho o olho, entrego tudo. E depois eu viro as costas e vou embora.
Eu estava falando com o Beto lá no trabalho que eu cheguei de ministrar em igrejas, de o altar estar quebrado e eu entregar para o pastor sentado aqui e dizer: o senhor está assim, 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 assim. E a igreja tudo dando glória, aleluia, porque já sabia do jeito que ele estava, depois entregar o microfone, virar as costas e sair assim, desesperado. Porque eu sabia que poderia arrumar alguma coisa dali. Se ele já estava todo torto. Eu já fui ministrar na suburbana, que o ministério de louvor, estava tão de um jeito que eu cheguei assim, olhei assim, meu Deus do céu. E aí Deus mandou dizer isso. A menina levantou, foi chamar o traficante para mim. Quando ela foi lá, que voltou, já estava dentro do ônibus. Mas eu fiz o que Deus mandou. Eu já fiz o que Deus mandou e continuo fazendo. Pode se levantar o cão, eu vou fazer, eu posso sair correndo do lugar. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Você acha que o pastor Luiz, se Deus chamar ele para ministrar em alguma igreja, que chegar lá e o altar estiver quebrado e Deus mandar ele falar, você acha que ele não vai falar, não? Ele vai sair lá com o coração quase saindo pela boca? Eu quero é prova. Quando ele se lembrar que ele foi parar no hospital por causa de uma teimosia, né, pastor? E aí teve que cair na... Quer cair de novo? Tem que entregar, meu velho. Tem que fazer o que Deus manda. Tem que fazer o que Deus manda. A gente temos que entregar o que Deus quer. Foi para isso que Ele olhou graça em mim e você. Ele confiou em mim e em você para fazer a vontade dEle. Aqui dentro ainda tem crente frouxo que não faz a vontade do Senhor. E eu digo a você que eu saio entregando um assim, ó, a cada um, porque não faz a vontade do Senhor. Eu estou descontraindo vocês, mas se vocês parem para prestar atenção no que Deus está falando. Deus, Ele não chamou crente covarde, não. O seu ministério não começa como crente covarde. E mesmo que se alguém tirar a tua vida, porque você fez a vontade do Senhor, você sabe para onde está indo. E se for para converter aquela pessoa que tirou a sua vida, Deus, Ele faz sim acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se for, aleluia, para eu ir para o céu e aquela pessoa que tirou a minha vida ser salvo, que assim seja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes a gente, não, Senhor. Quem vai lá? Não. Opa lá, eu vou entregar nada. O pastor mais forte do que eu, parece até que faz academia. Eu vou não. Não vou não. Olha assim, eu vou chegar de junto dele. Pô, pastor, Deus mandou te entregar uma chave. Mas é uma penca de chave de fenda para apertar todos os parafusos que está folgado. Meu irmão, entrega, joga até o microfone em cima do altar e sai correndo. Mas é bom fazer a vontade do Senhor. É ótimo fazer a vontade do Senhor. Esses dias eu estava em uma situação e o rapaz começou a conversar comigo assim. Vi aquele rapaz pela primeira vez. Começou a conversar. Jesus nele. Me deu oportunidade, Jesus nele. Ele, você congrega onde? Ó, igreja, bênção do Pai. Você pode chegar ali na frente, Campo do Lasca. Você procura pastor Luiz, pastora Silvana. Está lá, Campo do Lasca. Vá lá, que Deus vai falar com você. É minha oportunidade, eu não perco. Eu não perco a minha oportunidade. Se Jesus tem um hino antigo que diz assim: se Jesus me mandar falar, eu falo. Meu negócio é com Deus. Cadê o vaso? Agora, cantar é fácil. Mas ser vaso de verdade é difícil. Aí você tem que escolher. Ou você é vaso de barro, ou é vaso de prata ou de ouro. Aleluia. Porque quando Jonas foi entregar, a Bíblia diz que aquela cidade toda se converteu.
A cidade toda se converteu. Demônio de Gadara, um homem que foi convertido no mesmo dia foi lá e o testemunho daquele homem converteu também uma cidade. No mesmo dia. E por que você não quer fazer o que Deus manda? É o seu ministério começando. Né, Raquel? Né, Betão? Não? Não é o nosso ministério começando? A mãe de Raquel também, né? Não é o nosso ministério começando? Aleluia. Não é o nosso ministério começando? E por que nós não fazemos a vontade do Senhor? Beto, eu falo direto. Crente frouxo. Pergunta aí se eu não falo com ele, tanto no trabalho como aqui. Lá eu respeito ele como meu supervisor, mas na hora eu lá é crente frouxo. Eu falo. Eu falo. Do mesmo jeito que eu falo com ele, quando eu estou errado, ele fala também. Não pense que é só eu, não. Ele larga, Jorge, seu ministério. Rapaz, vá buscar. Não é assim lá, não? Às vezes a gente fica, pô, Betão, e essa palavra aqui, tal, como é e tal, tal. A gente fica ali num debate, mas eu largo para ele, crente frouxo, porque ele não faz 100% o que Deus quer. Ele sabe disso. Será que foi ele que me contou? Foi? Só é perguntar a ele se foi ele que me contou. Minha mulher, pela mesma forma. Se eu não falei também a ela que ela não faz a vontade do Senhor 100%. Ela está aí, do lado de Camila. Se você perguntar, ela vai dizer. Ela não faz 100%. Ela botou aquela marcha ré e disse, aqui não. Parar um pouquinho. Mas ela sabe o que Deus quer, que ela seja os 100% como ela era. Não existe para a crente palavra de abatimento. Aquele que recebe palavra de abatimento é aquele que não tem o escudo. Não tem o escudo. Porque se tiver o escudo, para aqui. A palavra não entra no coração, vai para a mente, sai. Para isso que existe perdão. Para isso que existe eu perdoo meu irmão. Você acha quantas vezes eu já perdoei minha esposa pelo pensamento? De ela me chamar a atenção tão forte que eu, Jesus. E eu saí de junto dela e dizer assim, Senhor, eu perdoo minha esposa. Mas a raiva ficou ali dentro. Que é muito duro, nós homens, né, a maioria dos homens, se acha super-homem que não quer ser chamado a atenção pelas mulheres. Se acha até ser superior e não acha que a mulher pode chamar a atenção em algo que está errado. E eu falar isso de Deus dizer, esse é o ministério, meu filho. Começa dentro de casa, tomando porrada dentro de casa. É o levante, começa dentro de casa. É filho, pai. Meu pai, ele vinha aqui, sofreu um torcicolo no pescoço. O diabo disse, não vá não, ele não veio. Porque é o cão que não deixou ele vir. Não é porque é meu pai, eu vou dizer que foi Deus, não. O cão não deixou ele vir. Sentiu uma dor no pescoço, sentiu um malzinho, não veio não. Eu disse, amém, coroa. Mas papai vai te pegar de novo. Não pense que eu sou manso com meus parentes, não. Eu sou duro com meus parentes. Meu pai, eu disse que ele vai aceitar Jesus no leito. Minha mãe é a mesma forma. Do mesmo jeito que eu estou falando com vocês aqui, eu falei com minha mãe e meu pai. Meus filhos, eu sou mais carinhoso. Jesus vai pegar cada um de vocês. Nem que seja faltando um braço, um olho, uma perna. Vocês vêm para a presença do Senhor. Que é melhor que eles estejam na presença, faltando algum membro, mas esteja na presença. Vocês não querem que seus filhos vá morar no céu com vocês, não? Então, faltando um membro ou não? Mas é bom que venha inteiro, né? Mas se eles não quiserem, que venha faltando um membro. Mas o importante é estar na presença do Senhor. O importante é que vai estar lá no céu com você. E eu não tenho pena em falar essas palavras. Eu posso ser até muito duro. Deus tem que trabalhar muito ainda nisso, em mim.
Eu tenho que deixar também, né? Trabalhar nisso, que eu sou muito duro com minhas palavras em relação a isso. Até se eu for entregar algo para alguém, do jeito que desce, sai. Eu não fico procurando passar pano bonitinho, não. Do jeito que vem, sai. Mas eu faço a vontade do Senhor. Toda vez que Deus me traz alguma coisa, ou um sonho, eu faço prova, faço 2, 3, 4 provas, chego para o pastor, fala, o pastor, rapaz, fulano já falou isso comigo. Fulano falou quase igual ao que você falou. Mas eu vou fazer prova de Deus antes de entregar. Melhor do que ficar aguardando, ficando com a barriga grande, com problema no coração, pressão alta, que vai crescer, a pressão sobe, o coração vai começar a bater tão forte que vai quase saindo pela boca, por não fazer a vontade do Senhor. É tão difícil a gente entregar algo de Deus. Se você não sentiu confiança em entregar algo de Deus, faça a prova do Senhor. Não é pecado. Não é pecado. Pecado é você fazer prova do homem que está aqui, mas não da profecia. Então faça a prova de Deus para entregar as coisas do Senhor. Se Deus mandou, como fazer? É o seu ministério. Ministério pastoral, que tem aqui, o pastor disse uma vez a mim que aqui é celeiro de pastores. Mas estou vendo mais pastores correndo do que querendo. Tem mais pastores fugindo do que querendo aquilo de verdade que Deus tem com ele. Aparentemente, cuidar de pessoas é muito difícil. É muito difícil, temperamento diferente, né? Pessoas diferentes, natureza diferente. Mas quando Deus ele tem um chamado na vida de cada um de nós, Ele garante aquilo que Ele chamou você. Se Ele me chamou, chamou Beto, chamou Jacques, chamou Pedro, né? Chamou Moisés, para pastorear, eu tenho certeza e absoluta que quando esse óleo ser derramado sobre a cabeça, e Deus disse assim, agora vá, abra, porque eu sou contigo. Deus ele não vai deixar a luz ser cortada, Deus não vai deixar a água ser cortada, Ele não vai deixar a cadeira vazia. Vai passar dificuldade para que você saber quem você tem que buscar. Sempre vai estar no verde? Não, uma hora vai chegar no vermelho, porque Deus, ele, não, meu filho, dobre o seu joelho e venha buscar, para eu entrar com providência. Porque se sempre estiver no verde, não, você para de buscar, você para de orar, você para de dizer, Senhor, tá, a luz vai cortar, Pai. A internet também, Senhor. Você para. Se vai estar sempre no verde, mas quando Deus manda, Ele garante, eu tenho certeza disso, que quando Deus derramar óleo sobre a cabeça de cada um de vocês, não é para vocês ficar dentro da igreja, ajudando o pastor Luiz, como um bocado de pastor, tudo dentro da mesma igreja. Tudo sentado, como eu já fui em algumas igrejas, um bocado de pastor sentado, em vez de estar abrindo congregações para ganhar pessoas para o reino, e encher também a casa do Senhor. Porque quando Deus tirar eu, Beto, e outros irmãos aqui, é simplesmente para a gente fazer igrejas pequenas. E a igreja grande vai ser essa. Em vez de ser uma igrejinha, né, pastor? Se tornar uma sede. Um galpão maior. E aí se juntar todas as igrejas pequenas. E está ali, não, vamos lá, que o pastor vai fazer hoje lá um culto diferente. Vai todo mundo para lá. A Santa Ceia, a gente só vai fazer lá na sede, com o pastor Luiz e a pastora Silvana. Ah, vai ter a festividade, todo mundo lá. É para isso que é o chamado pastoral, não é só para ficar sentado na igreja e dizer, não, eu tenho um título de pastor, eu tenho um título de missionária. Eu nunca vi missionária não sair da igreja, missionária faz missão. Tem mulheres aqui também que têm título de missionária, que ainda vai ser derramada sobre a cabeça e não sabe nem o que é uma missão em fazer. Passar fome, dormir no chão duro,
Achar que vai dormir em uma pousada, não, vai dormir no barro, um colchão fininho, dessa finura aqui assim, ó. E se for para Angola, pior ainda, que é capaz até de comer rato frito sem saber. Se vocês pegarem as histórias dos missionários da Angola, vocês vão ver lá. Já comeu rato sem saber, porque eles comem rato frito, cozido, que é a única carne que eles têm. O que eu e você é luxo. Luxo não, normal, feijão, café. Para eles é luxo. Se você chegar com um pacote de café, eu acho que ele vai levar um ano. Só é vocês estudar que vocês vão ver lá. Crianças bebendo mijo de vaca. Comendo biscoito de barro. Comendo biscoito de barro. E eu e você senta, come e se alegra. Missão vai passar por situações. Missionária passa por situações. É muito fácil. Eu vou lá na aldeia lá, vou pregar a palavra como missionário. Pô, até 5 estrelas, você é doido, comer cal, comer meu frango, minha carne, minha picanhazinha, né, o meu sorvete. Não, missão é aquilo ali, ó, que o povo está passando, você vai passar também. A dificuldade, esse é o chamado. Esse é o nosso chamado. Ô, meu irmão, mas que chamado miserável é esse, rapaz? É o amor. Se você ama, tudo suporta. Se você ama, você tem que estar do lado daquelas pessoas incentivando e dizer, Jesus te ama e eu estou aqui, passando o que você está passando, para ele não largar Jesus. Não é fácil, não é mundo de flores, rosas, não. Chamado tem dificuldade, tem muita dificuldade. Levita mesmo, meu Deus do céu, chamado de um levita, primeiro começa louvando, que voz feia, já começa alguém de lá, misericórdia. Eu mesmo já falei várias vezes, eu digo, Jesus, ela é levita, é sangue de Jesus. Mas aí depois de um trato, uma lapiada nem parece. Sumiu aquela voz horrorosa, meu pai, que quando começou a cantar, começou a chover. Mas é um chamado. Subir na bateria, querer soltar um som, embolar tudo e dizer, eita, tá todo mundo fora do tom. O que é isso ali? É um tom alto, outro baixo. Ou é só eu que já vi isso? Só eu que já vi isso? Você chegar numa igreja lá, tá lá os músicos tocando, e o rapaz do violão, e o cara da bateria atropelando o cara do violão, aí o cara da guitarra quer se aparecer, mais alto do que o vocalista, aí o vocalista começa a cantar, aí pronto, desanda tudo, é quando começa a cantar. A música é linda, mas aí quando começa a cantar, matou a música, terminou de matar a banda. Mas depois que papai vem cá, dá um trato, corre, vai para um estúdio, começa a aprender, né? Aí dá uma lapiada legal que você diz, pô, o levita que estava chovendo nesses tempos agora, para ir, para que voz maravilhosa. Oh, Senhor Jesus, começa a adorar. Eita glória, mas a gente já viu o defeito, já falou. Né? O rapaz da bateria já está no ritmo certo, o guitarrista também, o tecladista já não está jogando um som de serresta. Eu já passei por muito isso, muitos altares que eu já fui ministrar, eu já vi muito isso. Coloca um som de seresta no teclado e aí finge que está tocando. Você não ouve mais nada, só o som da tecla. No teclado. Aí o cara da bateria começa a atropelar tudo. Eu digo, Jesus Cristo de Nazaré. Mas começa assim, começa com crítica. Começa com defeito. Porque se já nascesse na perfeição, a gente já ia nascer tocando e pregando. Você já ia sair o pastor já ia sair já do ventre da mãe já, a paz do Senhor, povo de Deus. Já ia sair pregando.
não precisava ser lapidado, não precisava alguém falar mal para se consertar também. Porque quando vem o levante é para eu e você se consertar naquilo que a gente está fazendo de errado. Porque quando Jeremias falou que ele era uma criança, ele não queria, ele estava errado. Ele estava errado. Isaías, quem dizia que profeta, a palavra é assim, profeta dos lábios impuros. Está escrito desse jeito, profeta dos lábios impuros. Um homem que já está dizendo profeta, por que lábios impuros? Será que ele xingava? Será que ele fazia alguma coisa? A Bíblia não relata. Na minha conjecturação, eu creio que ele xingava. Como também tem pessoas hoje no evangelho que xinga. E acha normal. Diz que não é nome não. Isso não é nome não. Vai nessa. Vai nessa. Eu já estava junto de pessoas, e pessoas diziam assim, vem cá, você é crente igual a ele? Eu disse, depende do modo que você queira me comparar como ele. Águia. Não sou besta, né? Não, porque ele xinga, ele bebe, eu digo, eu não xingo e nem bebo. Eu posso ficar nervoso, querer te bater, mas não vou te bater. Mas eu não xingo e nem bebo. Eu vou me afastar de você, quando você me irritar tanto, eu vou me afastar de você. Ele diz, por quê? Por causa da minha natureza que ainda aflora dentro. Então, se eu me afastar, significa que eu não vou reviver ela. Mas a gente, às vezes, não faz isso, né? Xinga, o pastor xinga, o obreiro xinga. Né? Aqueles que só faz ouvir também xinga. Não é nada, é normal. Um nomezinho só. Só um nomezinho só. Mas aí, já vou entregar, viu, gente? Mas aí, eu vou para o céu. Xingando? Vai para o céu da boca da onça. Bebendo? Porque a Bíblia diz que os beberrão não herdarão o reino dos céus. Mas a Bíblia não dá um concreto, né, que eu não posso beber. Só um golezinho, será que faz mal? Será que faz mal um gole, Beto? 2 dedos. Você confiaria você ser tratado pelo médico tomando 2 dedos de álcool? Ele ia abrir você. Ele vai abrir você para tirar alguma coisa e só vai tomar 3 dedos de álcool. O senhor confiaria, pastor? O senhor está dentro do avião, o piloto de avião tomar uma dose de uísque e pegar para te levar para os Estados Unidos. Você vai, pastor? E por que nós temos que aceitar a bebida em cima do altar para trazer a palavra? Eu falo assim, a pessoa que vem bebendo, ou bebeu em casa, ou bebe diariamente, sei lá, só Jesus sabe. Agora deu uma parada na igreja, todo mundo ficou silêncio, total. Parou assim, será que é comigo? Quem será? Às vezes não pode ser ninguém aqui dentro, irmão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse é o nosso ministério. Esse é o nosso ministério. Vamos passar por situações. Eu poderia dar vários exemplos aqui dentro. Profeta Isaías, Jeremias, né? Malaquias, né? Jonas. Vamos falar também de Davi, o ministério de Davi. O de Saul, que foi o pior. Mas Deus, ele me trouxe algo diferente, porque eu não ia ministrar isso, eu ia ministrar sobre a família. Está tudo aqui, ó. Tudo anotado aqui sobre a família. Tudo. Ainda tem aqui no celular algumas coisas também falando sobre a família. Mas quando eu entrei por essa porta, o Espírito Santo disse, não, você não vai ministrar sobre a família. Você vai falar sobre o ministério. Porque eu quero crescer o meu povo. Eu quero desenvolver o meu povo. Quando o pastor disse assim, uma vez, o pastor diz direto, mas fica sempre algo na mente, que ele diz assim, eu vou fazer aqueles que querem crescer. Então ele está dizendo, eu estou disposto a ajudar aqueles que querem crescer e desenvolver. Sim ou não? Se eu e você diz assim, pastor, mas eu não quero nem crescer, nem desenvolver, será que ele vai na sua casa te buscar se você não quer?
Se você quer ficar estagnado com o seu ministério parado, será que ele vai te forçar? Nem Jesus te força. Nem Cristo vai te forçar. Então, no momento que ele disse assim, vem, eu vou fazer crescer aqueles que querem. Eu quero crescer, eu quero desenvolver mais um pouco. Eu quero chegar aonde o pastor ainda não chegou, mas eu quero chegar. Ou ir com ele aonde ele for chegar. Nem que seja para acompanhar. Quando chegar um dia que alguém chegar, pastor, você vai ministrar em um congresso aí, eu vou estar lá do lado. Pastor, eu vou. Nem que seja pedir folga no trabalho nesse dia, mas eu quero estar lá. Eu quero crescer, eu quero aprender, porque eu quero que o meu ministério desenvolva. Eu quero que o meu ministério, ele cresça com riquezas da parte do Senhor. E o pastor, ele já é bem vivido espiritualmente para me ensinar aquilo que eu preciso. Aquilo que eu ainda não tenho, ele tem para me dar, ele tem bagagem suficiente, tanto ele como uma pastora, e alguns outros aqui também têm bagagem suficiente para me ajudar a crescer no meu ministério. Pode ser como uma criança, pode ter algo para mim. A minha idade, o meu tempo no ministério não quer dizer que o meu ministério já está alavancado, não. Eu tenho quase a idade do pastor no ministério, eu tenho mais de 20 anos no ministério, como evangélico. Mas isso não quer dizer que o meu ministério cresceu. Eu parei o meu ministério. Estagnei o meu ministério. Hoje eu tenho a oportunidade de desenvolver o meu ministério. Com uma pessoa que quer me ajudar a crescer no meu ministério. Eu tenho que abraçar isso. E hoje eu digo para vocês, aproveite. Se você quer seu ministério, se você está, aleluia, querendo que o seu ministério desenvolva, fica de pé. Aleluia.